Apocalipse capítulo 4, eu vou ler na nova versão transformadora NVT, mas a versão que você tiver, você pode acompanhar, por favor. Apocalipse 4, a partir do primeiro versículo. Se você está comigo, diga em alto e bom som, reino. Está fraco. Se você achou, diga em alto e bom som, reino. Ok. A Bíblia diz assim: então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu. Diga comigo, uma porta aberta no céu. Mais uma vez, uma porta aberta no céu. E o texto continua dizendo: e a mesma voz que eu tinha ouvido antes, falou comigo como um som de uma trombeta. E a voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante, fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Jesus. Se você não recebeu a ministração do domingo passado, recomendo você escutá-la. A mensagem do domingo passado, eu sei tudo sobre você. E uma das bases da mensagem do domingo passado foi exatamente Cristo nos levando ao entendimento de que o Senhor bate a porta. E quando o Senhor bate a porta, Ele espera que possamos ser sensíveis em ouvir sua voz e abrir a porta. O Senhor jamais fará nada na sua vida ou na minha de forma forçada. A Bíblia deixa claro que o Espírito trabalha com convencimento. Diga comigo, convencimento. Se é convencimento, então o Espírito não força, Ele nos convence. E precisamos ser sensíveis em ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito de Cristo, a voz de Jesus, abrir a porta e permitir que Ele entre. E o texto diz que quando o Senhor entra, o desejo dele é relacionamento, porque Ele diz: eu quero que você possa sentar comigo à mesa. Diga comigo, sentar com Jesus à mesa é comunhão. E Ele ainda diz: e você também sentará no trono ao meu lado, na casa do meu Pai. Então, se você ainda não viu essa mensagem, escute, está aí salva no nosso canal no YouTube. Agora, a mensagem de hoje, já que ela é o mesmo sopro de Deus no livro do Apocalipse, ela vem com uma outra coisa acontecendo. Porque se agora abrimos a porta do nosso coração, a porta da nossa vida para que Jesus possa entrar, agora que Jesus já entrou em nossa vida, Ele já está na nossa vida, o Senhor agora deseja abrir uma porta para cada um de nós. O Senhor deseja abrir uma porta para você. E enquanto eu estava orando por este culto, eu orei e disse: Senhor, existem coisas que nós não podemos fazer, e uma delas é essa aqui, abrir uma porta no céu. Só Deus pode fazer isso. Tem pouco crente hoje aqui, só ouvi uma ovelhinha aqui na frente dizer: só o Senhor pode abrir uma porta no céu. E olha que tremendo o texto diz. O texto diz que você não precisa imaginar o que é que tem depois dessa porta, porque a partir desse capítulo aqui, há uma descrição muito clara do que tem depois desta porta. Amém? Diga comigo, eu não preciso imaginar, porque a Bíblia diz o que tem depois da porta. Ok, então é isso que nós vamos começar a ministrar a partir de agora. O que foi visto depois da porta aberta no céu. E a primeira coisa que eu quero falar hoje aqui, acerca do que foi visto depois que a porta foi aberta, é que, como qualquer porta no mundo físico, ela te dá um acesso. Ela te dá o quê? Ela te dá o quê?
Eu quero ouvir você te dar o quê? Um acesso. Então, quando uma porta foi aberta no céu, era para que João tivesse acesso. Está claro isso ou não? Agora, como qualquer porta, se ela vai me dar acesso, ela vai me dar acesso para algum lugar, né? Não são aqueles filmes de fantasia que você abre a porta e a porta não dá para lugar nenhum. A gente já assistiu filmes fantasiosos, filmes de Hollywood, que você abriu uma porta e não dá para canto nenhum. Tinha como se fosse um vazio de um lado, um vazio do outro. Mas não é o caso aqui. A porta que abriu no céu, ela dava acesso a um lugar. E o texto deixa claro que o acesso que João recebeu, ele recebeu acesso à sala do trono. Só isso aqui já é suficiente para crente aqui dar glória a Deus. Porque, irmãos, a Bíblia está dizendo que Jesus abriu uma porta no céu, e essa porta no céu dava acesso à sala do trono. Irmãos, no universo inteiro não existe um lugar mais importante, mais sagrado, mais, vamos dizer assim, cheio de esplendor e glória do que a sala do trono. E foi a este lugar que João teve acesso. E nós teremos acesso também para a glória de Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo. João teve acesso à sala do trono. E aqui nós vamos começar a desenvolver, mas vamos trabalhar com esse reforço aqui. E ele disse que quando a porta se abriu e ele passou pela porta, ele viu o trono. Ele viu o quê? Por isso que nós podemos afirmar que essa porta dava acesso à sala do trono. Ele viu o trono. Agora, interessante, o trono não estava vago, o trono não estava vazio. Ele disse, eu vi alguém sentado no trono. Então, só aqui, volto a dizer, olha quanta coisa, e ainda estamos na introdução da mensagem. Nunca a sua vida está perdida, nunca a sua vida está confusa, nunca a sua vida está sem direção, porque o trono nunca está vago. Se você buscar a Deus, existe um rei sentado no trono. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias e o trono de Israel ficou vago, eu vi que o trono de Deus não estava vago, o rei estava em seu trono. Eu quero dizer para você hoje que nessa nossa geração presidentes se levantam e presidentes caem, mas o rei está sentado em seu trono. O rei está sentado em seu trono. O rei está sentado em seu trono. Alguém pode dizer aleluia? Meu irmão, nunca nós estamos sem governo. Alguém pode dizer aleluia? Porque o rei está em seu, o trono nunca fica vago, nunca fica vazio. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Então vamos falar algumas coisas aqui importantes, que poderíamos ir para qualquer caminho aqui, mas olha para onde o Espírito está nos conduzindo. Eu quero convidar você a ler comigo Apocalipse capítulo 5, verso 8 na NVT. E aqui nós já estamos falando agora das coisas que, depois que ele entrou na sala do trono, ele viu o trono, ele viu que o trono tinha alguém, poderíamos, no bom sentido, colocar a nossa câmera filmando qualquer parte aqui da sala do trono. Mas nós vamos nos concentrar onde o Espírito está nos guiando hoje e ir para 3 coisas importantes que João viu, que existiam lá no céu, na sala do trono. Apocalipse 5:8 NVT, se você está comigo, diga em alto e bom som, reino. A Bíblia diz assim, Apocalipse 5:8 diz, quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Alguém pode dizer aleluia? Cada um tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de quê? De incenso. Aí a Bíblia diz que são as orações do povo santo. Alguém pode dizer aleluia? Ok.
Então a primeira coisa que poderemos, dentre muitas que poderemos falar, mas é por onde o Espírito está nos conduzindo. Ele viu uma porta aberta, quando ele passou pela porta, a porta lhe deu acesso a um lugar, a sala do trono. Ele viu o trono, mas o trono não estava vazio. O trono tinha um rei, tinha um Senhor sentado naquele trono. E uma das coisas que João viu, que existia no céu, são as orações. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, a oração tem lá no céu. Diga comigo, a oração tem lá no céu. E aqui, novamente nós vemos a beleza que é a palavra do Senhor. Toda a perfeição da Bíblia. A Bíblia diz, no livro de Êxodo, e eu não preciso sei lá, mas anote a referência para depois você ler em casa. Em Êxodo capítulo 30, verso 6. Em Êxodo 40, 26. A Bíblia fala sobre o altar que ficava no lugar santo. Diga comigo, o altar no lugar santo. E a Bíblia diz que neste altar no lugar santo existia um utensílio feito de acácia e coberto de ouro. E este utensílio feito de acácia e coberto de ouro guardava o incenso, que era um incenso especial, que era posto ali pelo sacerdote. Só o sacerdote podia queimar incenso dentro do utensílio do altar do incenso. E, detalhe, ele não poderia pegar fogo de qualquer lugar para acender o incenso. Ele só poderia pegar o fogo do holocausto, da brasa do holocausto. Vocês conseguem captar a relação entre o sacrifício de Jesus e o altar do incenso? Porque precisa existir um sacrifício primeiro para que haja a intercessão depois. Você não entendeu direito. Você ainda não entendeu a profundidade. Precisa existir um sacrifício primeiro para existir uma intercessão depois. Por quê? Porque foi só depois do sacrifício de Jesus que o acesso foi aberto. A Bíblia diz que ele não criou um caminho, ele se tornou o caminho. A Bíblia diz, temos acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho feito na própria carne de Jesus, em seu próprio sangue. Então nós temos acesso à sala do Pai. E aí a Bíblia diz que quando João olhou para a sala do trono, ele viu o incenso. Ele viu o quê? O incenso. E aí o texto diz, esse incenso que João viu era as orações de todos os santos. Alguém pode dizer aleluia? Tem crente que ora aqui essa manhã, diga amém. Se você não ora, diga misericórdia. Ok, então diga assim comigo. Diga assim comigo. No altar havia incenso. Ok, agora um outro detalhe. O altar do incenso existiu tanto aqui no tabernáculo, que era a tenda, quanto mais lá na frente, que saiu do tabernáculo e foi realmente para um templo suntuoso, bonito, como o templo de Salomão. A tenda simples e o templo suntuoso, belo, todos dois tinham no lugar santo o altar do incenso. O que significa? Que não importa se você está no deserto ou se você já chegou na terra prometida, não pode faltar a oração. Alguém pode dizer amém? Você recebeu isso aí agora? Não importa em que estágio da sua vida você está. Se você está vivendo no deserto ou se você já chegou no lugar que Deus queria. Você não ora porque está no deserto. Você ora porque você quer ter acesso a Deus. E sabe da importância de ter acesso a Deus. E você não para de orar porque chegou no lugar suntuoso. Você continua orando porque você não ora para ter as coisas. Você ora para ter a pessoa de Deus na sua vida. Alguém pode dizer aleluia? Agora vejam bem. Olha que outro detalhe interessante. Vocês amam essas conexões entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Eu amo. Porque mostra a perfeição da Bíblia. Ok? Agora olha que coisa interessante.
Você pode anotar a referência. Em Êxodo 30, verso 7 e verso 8, em Êxodo 30, verso 7 e verso 8, a Bíblia diz que todos os dias o sacerdote deveria queimar incenso. Você ouviu direito? O sacerdote deveria queimar incenso com que regularidade? Eu quero ver a igreja toda. Se comprometa. Com que regularidade os sacerdotes deveriam queimar incenso? Então significa que você deveria orar o quê? Ok. Outro detalhe, vocês estão me acompanhando ou não? A Bíblia diz que no altar de ouro ao Senhor, onde ele queimava incenso, ele queimava em 2 períodos. Pela manhã e pelo anoitecer. Representa que você começa seu dia com Deus e termina seu dia com Deus. Vocês estão recebendo essa palavra? Vocês estão vendo a riqueza? Irmãos, você pode, se quiser, sair daqui hoje milionário. Eu fui numa igreja lá que o pastor fica pregando que ele vai ser milionário. Não. Eu não falei dessa moeda. Eu estou falando dessa daqui. Onde a traça e o ferrugem não corroem. Onde o ladrão não rouba. Onde a traça não pode... Eu estou falando de uma riqueza que não pode ser medida por padrões... Irmãos, se você quiser, você pode sair hoje daqui milionário pela revelação da palavra de Deus. Você tem uma... Irmãos, você tem uma compreensão do que é você estar tendo acesso a Deus. João teve acesso. Uma porta é um acesso. E o acesso que ele teve não foi a qualquer repartição. Ele teve acesso direto a quem comanda, a quem manda, a quem governa. Ele teve acesso à sala do trono e ele viu o rei sentado no trono. Essa pessoa é você, se você desejar. Essa pessoa é você, se você desejar. Alguém pode dizer aleluia? Agora eu acho estranho a gente ter acesso e não usar o acesso. Então você já entendeu? O sacerdote não podia queimar incenso se a brasa não viesse do próprio altar do holocausto. Você não pode ter acesso se não houver o sacrifício. Primeiro o sacrifício de Cristo, depois o acesso. Primeiro você é redimido pelo sangue, depois você tem livre acesso ao Pai. Alguém pode dizer amém? Agora outro detalhe, a Bíblia diz que quando o altar era posto incenso, o altar de acácia coberto de ouro, era posto incenso, isso deveria ter a regularidade de ser todos os dias. Diga comigo, todos os dias. E era manhã e noite. Diga comigo, manhã e noite. Ok. Vocês estão recebendo essa palavra? Diga amém. Ok, outro detalhe. Tudo são detalhes das Escrituras. Então vocês já perceberam aqui, baseado no próprio texto, e nós vamos reforçar, que a fumaça do incenso é aplicada nas Escrituras como uma representação das orações do povo de Deus. Representa a oração do povo de Deus. Significa que da mesma forma que a fumaça do incenso subia, a sua oração sobe a Deus. Você não fala com a parede do seu quarto, você não fala com o teto do seu quarto, você não está falando com a cabeceira da sua cama, você está falando com Deus. E a sua oração está extrapolando os limites do seu quarto. Não foi o que Jesus disse? Entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, ore a seu pai em segredo o seu pai te ouve e te recompensa. Diga assim comigo, a oração do justo sobe à presença de Deus. Vamos aqui, ó. Apocalipse capítulo 8, verso 4, na NVT. Apocalipse capítulo 8, verso 4. Então, a representação na Bíblia da oração é exatamente o incenso. De forma mais específica, a fumaça que sobe do incenso. Porque a oração tem que subir, ela tem que ir a Deus. E aqui, ó, vocês terem a perfeição da Bíblia. A Bíblia diz assim, Apocalipse 8, 4 diz, a fumaça do incenso misturada às orações do povo santo subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso, e ela subiu até que lugar? Eu quero ouvir a igreja subir até que lugar? Ela começou do altar, mas ela subiu até onde? Até a presença de Deus. Então sua oração, ela não é interrompida, a sua oração não fica no meio do caminho, a sua oração chega a Deus. Deus escuta você orar.
E João viu um altar de incenso no céu. João viu que no céu estava lá também as orações dos santos. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Mais um texto bíblico para reforçar essa ideia do Antigo Testamento aplicado ao Novo, que o altar, o incenso, a fumaça representa a oração. A Bíblia diz em Salmos 141, verso 2. Você pode colocar aqui para mim, por gentileza? Salmos 141, verso 2. Olha que coisa linda. Aceita minha oração. Como o quê? Eu quero ver. Isso aqui é o Antigo Testamento. Aceita a minha oração como o quê? Oferecido a ti e minhas mãos levantadas como oferta da tarde. Meu Deus. A pergunta é, na sua casa, você tem oferecido incenso a Deus? E lembre-se, você é uma pessoa inteligente e sabe que incenso verdadeiro, ele tem perfume. A fumaça que sobe de um incensário não sobe com um odor ruim, sobe com um bom perfume. Como eu disse, não era qualquer incenso que era queimado no altar. Havia especificações, mas não é a mensagem hoje aqui. Há perfume na sua casa da oração? Você já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Lembra-se do final do filme? Quando o rapaz vai querer comprar casa, né? Aí ele entra no quartinho, aí quando ele volta, ele fala assim, alguém ora neste quarto aqui. Meu Deus. Gente, me arrepiei todo aqui. Meu Deus. Meu Deus. Ele disse, alguém ora. Irmão, você sabe o que é você orar tanto que as coisas em sua volta ficam impregnadas daquilo ali? E uma pessoa entrar depois e dizer assim, esse ambiente não é um qualquer ambiente. Alguém pode dizer aleluia? Meu Deus, que assim seja a sua vida. Que você seja uma pessoa que tem prazer em levantar incenso para Deus e dizer, Deus, que o meu incenso seja aceitável a Ti. Que você sinta o perfume das minhas orações. Alguém pode dizer aleluia? E eu não sei se você percebeu o texto, não é minha mensagem hoje aqui. Mas não sei se você percebeu que a Bíblia diz que o anjo que tinha o incensário, a Bíblia diz, ele tinha colhido o incenso para apresentar a Deus. O que significa que quando você não ora, você não dá trabalho para os anjos. Ele não tem o que fazer. Ele não tem o que colher da sua vida. Você não ora. Ele vai colher o quê? Agora eu vou te dizer uma coisa. Com todo temor a Deus, se você não ora, é bem provável que você fale um monte de besteira ao longo do seu dia e você dá muito mais trabalho para o diabo na sua vida. Você dá espaço para ele trabalhar. Porque começa a falar de maldição, começa a falar de diabo, começa a falar de demônio, começa a falar de coisa ruim, começa a se amaldiçoar. Porque se você não se enche de Deus, você se enche de alguma outra pessoa. E aí a mensagem de domingo passado. A mensagem de domingo passado. Que algumas pessoas se acham que já chegaram lá, só que elas estão pobres, cegas e nuas. Forte isso, né? Muito forte. Mas é bíblico. A Bíblia diz que o incenso deve subir a Deus. Encha a sua casa com incenso. Agora, novamente, abro aqui, porque o povo pode pegar um corre da internet e dizer, rapaz, eu fui numa igreja lá, o pastor mandou o povo comprar aquele nosso lado dos Krishna e ficar botando aquele espetinho e tacar fogo dentro de casa. Viu? E se sua casa ficar fumaçada, vai dizer que foi o pastor que mandou. Eu não estou falando nada disso. Não vai comprar na mão dos Krishna aquele espetinho não e acender lá não. O incenso que eu estou falando aqui é a sua oração. Desse o Senhor se agrada. Amém? Ok, então diga assim comigo. No céu, diga comigo, no céu, na sala do trono, João viu que havia orações. Amém? Quando você entender até aqui, diga aleluia. Ok. Segundo,
Eu falei, nós poderíamos ir para qualquer caminho aqui, porque a sala do trono é vasta. Mas o Espírito está nos conduzindo para aqui. Segunda coisa que João viu após ter acesso. Ele não teria visto se ele não tivesse tido acesso. Tudo começa com o acesso. Uma porta se abriu. Agora, a porta não foi aberta para nenhum outro lugar. Gente, eu não sei se eu consigo, em palavras, tentar transmitir para vocês o que eu quero agora. Mas eu vou tentar, vou me esforçar muito. Não ache que o céu é só esse trecho que estamos lendo. Porque abra sua mente. É só uma imagem. Imagine o céu, uma vasta terra. É só uma imagem, uma vasta terra. E que cada parte dessa terra é um lugar. Com suas particularidades. Com suas funções. Então imagine, é só um exemplo. Imagine que tem um lugar no céu que funcionaria para a gente como se fosse uma biblioteca. Onde quando você entra, você tem acesso a conhecimentos que você não teria aqui na terra. Eu acredito nisso. Há um outro lugar que seria parecido com a gente aqui, como se fosse uma área botânica, onde existem plantas, flores que não existem aqui. Vocês entendem isso ou não? Vocês entendem isso ou não? Aonde João está aqui? Ele está no santuário. O santuário é apenas uma parte do céu, não é todo o céu. Você está fazendo sentido para você ou não? Ele aqui não está vendo todo o céu. Nessa parte aqui, ele está vendo o santuário. E por que santuário? Porque lembre-se, vamos voltar aqui para o tabernáculo. Existia o átrio aqui do lado de fora, e que existia toda uma preparação para você entrar no lugar santo, e depois da cortina você entrava no lugar santíssimo. Sim ou não? Sim? 3 partes. Ok. Aqui primeiro havia a preparação. Inclusive o altar do holocausto era aqui fora. Porque você não pode ter acesso sem que primeiro haja um sacrifício. Ok. Aí você vai, passa para o lugar santo, até chegar no lugar santíssimo. O que estava no lugar santíssimo? Vamos, crentes da escola bíblica de Jesus. O que tinha depois da cortina, do véu que dava acesso, porque tudo tem que ter acesso. O véu que dava acesso ao lugar santíssimo. O que tinha? O que estava lá? Ok. Lembra-se? Indiana Jones e os caçadores da arca perdida. Se você nunca se tocou, Indiana Jones está procurando ali a arca da aliança. Por que ele estava procurando a arca da aliança? Porque eu não sei se você sabe, mas as pessoas mais bem-sucedidas no mundo, a maioria delas são judeus. Spielberg é judeu. Vocês sabiam disso? Stan Lee, o criador do Homem-Aranha, Capitão Homem-Aranha, é judeu. Por que será? É por isso que o pastor gosta de super-herói. Porque tem alguma coisa que a gente se combina. Vocês sabiam que o Peter Parker originalmente é um cristão? Se eu não me engano, ele é um cristão, não sei se é calvinista, alguma coisa assim. Vamos lá. Todos aqui sabem como a Bíblia é perfeita. A questão toda é que nós precisamos ler a palavra, não só observando essa perfeição, mas essa amplitude. João aqui não está vendo todo o céu, ele está vendo o santuário, só que no lugar da arca, ele viu o trono. Porque não existe um lugar mais sagrado no universo do que o trono de Deus. Tanto que o trono é o lugar mais sagrado, que quando os seres que estão lá olham para o trono, eles só conseguem dizer uma coisa: santo, santo, santo. Acabou.
Se você chega aqui, você descreve, poxa, legal, a igreja lá tem uma representação da fé cristã, que é a cruz, iluminada. Aí você começa a descrever aqui. Os anjos, quando olham, eles não conseguem descrever coisas. Eles descrevem o que eles veem além das circunstâncias físicas, ou além da aparência. Eles descrevem o que é aquilo ali. Aquilo ali só pode ser descrito com essa palavra. Santidade. Santo. Separado de tudo, separado de todos. Não existe nada mais alto, mais elevado, mais sublime, mais puro, mais bondoso, mais tudo. É o máximo do máximo. Por isso que eles usam a repetição. Porque é o máximo do máximo do máximo. Santo, santo, santo. Ok, aqui é o santuário. Aqui é o quê? Vamos lá. No tabernáculo tinha um altar do incenso, sim ou não? E tinha a arca da aliança? O tabernáculo lá no santuário, sim ou não? Não é um lugar de adoração? Ok. Aqui também, o que João está vendo é um lugar de adoração. Só que ao invés de ele ver a arca, ele viu o quê? Porque aqui embaixo é a sombra. Vocês já perceberam que a sombra é uma projeção, sim ou não? Ok, então eu tenho aqui esse púlpito. E digamos que aqui fosse o céu. Aqui. Eu ponho aqui a luz e projeto a sombra deste púlpito. Sim ou não? E Deus disse, Moisés, está vendo esta sombra aí que você está vendo? Não é o púlpito, porque o púlpito está comigo. Você está vendo uma sombra. Desenhe essa sombra, Moisés, e mande fabricar. Tudo no tabernáculo era só uma sombra. Igualzinho que eu estou te explicando aqui, sem mais nem menos. Moisés não conseguiria fazer igual, porque lá só o céu tem. O que ele fez aqui embaixo foi só o quê? Sombra. Mas por isso que cada coisa da sombra comunica com o original. Você acha que Moisés criou os querubins? Foi? Ele viu a sombra e colocou os querubins em cima da tampa do propiciatório. Estou olhando vocês assim, calados, olhando para mim, mas eu estou percebendo que dessa vez vocês não estão voando, não. Estou percebendo que dessa vez vocês assim, ó. O Wi-Fi está funcionando, o Bluetooth está conectado aqui, eu percebo. Amém? De verdade, hoje vocês estão ficando milionários. Amém? Então diga assim comigo. O tabernáculo era uma sombra do que existia no céu. João viu o quê? O santuário. Ele viu o quê? E qual é o lugar mais santo do santuário? Que é o máximo do santuário, quer dizer santo. Qual é o ápice do santuário? A sala do trono. E João teve... Meu Deus. Irmão, o que a gente tem é gota. O que a gente tem é gota. João teve acesso à sala do trono. O que tem depois da sala do trono? Não é nada. Ele chegou no cume do monte. Acima dali não tem mais nada. Quantos têm ouvidos para ouvir? Ouça. Então, quando você ora, você está falando com o cume do monte. Vocês entenderam essa metáfora, né? Qualquer pessoa chega para você, pode dizer o que ela quiser. Mas você diz, tá bom, eu vou conversar com o meu Deus. Porque acima de você, não importa se você é o presidente, se você é o deputado, se você é o juiz. Não importa quem você seja. Não importa se você é bilionário, milionário, não importa. Eu vou falar com o meu Deus. E meu Deus está acima de você. Ele é o cume do monte. Acima dele, ninguém. Quantos podem dizer aleluia? Ok, a outra coisa que João viu, que havia no céu, ele viu cânticos. O que foi que ele viu? Ele viu que havia cânticos no céu. Ele viu que havia cânticos no céu. Quando ele passou da sala
ou do acesso, pelo acesso, ele entrou no céu, ele viu que havia orações, e ele viu que havia no céu cânticos. Havia o quê? Cânticos. Vai comigo em Apocalipse capítulo 4, verso 11, NVT. Apocalipse 4, 11, NVT. Deus está falando com você hoje aqui, diga aleluia. Ok. Aqui Apocalipse 4, 11 diz assim, na NVT. Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Pois criastes todas as coisas, e elas existem, porque as criaste segundo a tua... Isso aqui é Deus. O cântico de Apocalipse 4:11, há muitos cânticos no livro de Apocalipse, mas aqui é um deles. Isso aqui é um cântico. Esse cântico aqui, ele está falando do Criador. Está falando de quê? Quero ouvir vocês, está falando de quê? Porque o primeiro cântico descrito a partir daí, depois que ele tem acesso, esse é o primeiro cântico descrito. Por que esse cântico é sobre o Criador? Já parou para pensar nisso? Ou se a gente pensar, por que o primeiro cântico é sobre o Criador? Simples. Porque se você não adorar o Criador, você vai se voltar para adorar a criatura. Tudo começa, irmãos, tudo começa em você reconhecer quem é o Criador. O próprio Jesus disse isso. Jesus disse, você não me conhece porque você não conhece o Pai. Não sabe quem o Pai é. Você só recebe Jesus quando você reconhece que há um Deus que criou todas as coisas. E que essa criação decaiu e que ele precisava redimir esta criação dele através do seu Filho. Faz sentido ou não? Nunca a ordem é diferente. Primeiro vem o Criador. Primeiro vem o quê? Primeira fé que você tem que ter é essa. De que existe um Deus criador de todas, inclusive da sua vida. Ele criou, e a Bíblia diz, ele criou tudo segundo a sua, não, segundo a sua vontade. Isso é ser Deus. Ele faz tudo que ele não consulta ninguém, irmão. Ele é Deus. A Bíblia diz, pode por acaso o vaso olhar para o oleiro e dizer, que fizestes? Irmãos, o seu trabalho não é brigar com Deus, para Deus fazer a sua vontade. O seu trabalho é descobrir qual a vontade de Deus para você se sujeitar a ela. Eu vi uma frase recentemente que diz assim: a oração não é uma tentativa de você convencer Deus a fazer o que você quer. A oração é você levar para Deus a vontade dele revelada. Você nunca terá problemas com as suas orações, para elas serem respondidas, se você orar de acordo com a vontade de Deus. Fale o que Deus quer ouvir, e que tudo vai acontecer. O que Deus quer ouvir? Ele quer ouvir que você ore a palavra dele. Que você ore em concordância com ele. Agora, quando você quer impor a sua vontade, você já está fora da palavra. Você acha que a oração é uma maneira de convencer Deus. É como se você estivesse querendo dobrar Deus, e você não dobra Deus. Porque ele é Deus, ele faz tudo o que ele quer. Agora, quando Deus já disse na palavra dele que ele quer te abençoar, ele quer te curar, ele quer te tornar, lhe dar paz, lhe dar justiça, lhe dar graça, qual a dificuldade de você orar essas coisas? E orar segundo a sua o quê? E a Bíblia diz, se você pedir a Deus qualquer coisa segundo a sua vontade, ele o quê? Ouve. Ele não somente ouve, ele atende, diz a Bíblia. Mas diga assim comigo, o primeiro cântico exaltava o Criador. Agora vamos lá então. Vocês já entenderam aqui porque começa com o Criador. Porque quem não adora o Criador, fatalmente vai adorar a criatura. Isso está escrito no livro de Romanos. Romanos começa dizendo isso. Que o povo deixou o Criador e se voltou para a criatura. E começou a adorar coisas físicas do mundo físico. É por isso que, como são os ídolos? Os ídolos são bichos, são aves, né, são seres humanos. Porque é tudo uma criatura. Irmão, o homem quando não tem nada para adorar, adora a si próprio.
Faz sentido para você ou não? Quem não adora o Criador vai adorar o quê? Aí Deus diz, porque os homens começaram a adorar a criatura, Deus os entregou às suas próprias paixões. Aí começou, a Bíblia diz, homens se inflamando com homens, mulheres com mulheres. Aí toda a decadência moral veio a partir disso. A partir do homem adorar a criatura. Ouça, qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Onde está escrito isso? Não está escrito isso. O primeiro mandamento não é, não farás para ti imagens de escultura, ídolos. Sim ou não? Esse é o primeiro mandamento. A Bíblia está dizendo, amarás ao Senhor teu Deus, é o resumo de todos eles. A Bíblia diz, você não deve fazer imagens. Você não deve criar imagens. Lembre-se, a revelação é processual. Eles tinham que, Deus primeiro precisava revelar de uma parte para depois revelar. Quando Jesus disse assim, amarás ao teu próximo a ti mesmo, ele está fazendo o quê? Resumindo todo o quê? Toda a lei. Se você amar o próximo, não adulterarás, não matarás. Vocês nunca entenderam isso, não? Havia os mandamentos destrinchados e Jesus conseguiu resumi-los ao amor. Era o alvo onde ele queria chegar. A Bíblia diz, cumpra a lei de Cristo. Qual a lei de Cristo? A Bíblia diz, a lei de Cristo é o amor. Essa é a lei que você deve cumprir. Amém? Por que vocês estão me olhando assim? Vocês estão viajando? Vocês não entendem que quando Deus diz, não farás imagens de escultura, não farás nenhum outro tipo de... E Deus estava evitando que o povo tivesse o quê? Tivesse o quê? Outros deuses. E que esses deuses, se eram esculturas, não seria ele, e seria imagem daquilo que eles o quê? Vem. Faz sentido para você ou não? Quem não adora o Criador vai fatalmente adorar o quê? A criatura. Então vocês estão entendendo que não, de idolatria não tem nada a ver com religião. Idolatria tem a ver com a queda. Como você está entendendo isso? Ah não, o camarada tem ídolo por causa da religião dele. Não, ele não tem ídolos por causa da religião. Ele tem ídolos porque o coração dele é decaído ainda. Ok, vamos lá. Deus está falando com você, diga amém. Segundo cântico aqui, vai comigo em Apocalipse 5:9. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Ok. Quem está comigo, diga aleluia. Deus está falando com você, diga amém. A Bíblia diz aqui, ó. E entoavam um cântico novo. Porque já tinha tido outros cânticos. Está claro isso ou não? A Bíblia diz, e entoavam um cântico o quê? Novo. Com estas palavras. Agora, olha como esse cântico é diferente do outro. Tu és digno. Lembra-se que começa o outro cântico também dizendo que era digno, sim ou não? Guarde isso. O primeiro cântico dizia que ele era digno, sim ou não? Tu és digno, Deus, Criador. Tu criaste todas as coisas segundo a tua vontade. Tu és digno de receber o livro e abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e... Engraçado, não tem raça ali. Raça é humanismo. Raça foi criada tempos depois para que uma raça sujeitasse a outra. Nunca existiu raça na Bíblia. A palavra raça não tem na Bíblia. O que tem ali é tribo, língua, povo e nação. Não existe raça. Aqui está falando de quem nesse cântico? Aqui está falando de quem? Do Redentor. Porque primeiro você tem a revelação aqui, no cântico, de que você tem um Criador. Ele criou o quê? Todas as coisas. E esse Deus que criou todas as coisas, foi Ele que enviou o seu Filho. Ok, agora o cântico aqui não é ao Criador. O cântico aqui é ao Redentor. Mas ambos começam da mesma forma. Tu és digno, guarde isso. Mas aqui está falando do Redentor. O Redentor foi sacrificado e com o sangue dele ele comprou pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Você é essa pessoa. Você foi comprado, irmãos. É a mensagem de novo. Eu falei sobre aquele filme Som da Liberdade,
que é uma parte que o personagem do Dick Aviezel diz: os filhos de Deus não estão à venda. Nós não estamos à venda. Nós não estamos à venda. Irmãos, só quem está à venda, só quem é posto à venda no mercado são escravos. Os escravos eram postos à venda. E isso, não fique pensando nos negros apenas. Eu posso falar que eu sou negão. É melhor ainda. Irmãos, os escravos já existiam antes disso. Muito antes. Muito antes. Já existiam escravos no Egito, sim ou não? Você lê a Bíblia. Então não fica achando que a escravidão surgiu lá na época dos navios negros. Não, meu irmão, e, na verdade, se você estudar um pouco mais de história, as pessoas não gostam de estudar. A verdade é essa. As pessoas gostam de pegar as coisas prontas. As pessoas gostam de pegar o enlatado, abrir e engolir. De preferência, se tiver um rótulo muito parecido com o que o seu professor disse que era bacana. Seu professor que tem 40 anos, cria uma samambaia dizendo que é filha dele e usa coque. Seu professor maconheiro. O cara tem 40 anos e ainda mora com a mãe. Esses sujeitos, eles têm a mente deles deturpada. Estão ouvindo ou não? Então o que é que eles acreditam? Eles acreditam que a história é apenas aquele recorte. Irmãos, a escravidão existiu no mundo inteiro, em todas as épocas, porque também não tem nada a ver com cultura, tem a ver com a decadência do ser humano, com a queda do homem. Alguém está ouvindo ou não? O homem começou, a Bíblia diz, começou a ter planos maus. A Bíblia diz, o coração do homem era mau o tempo todo, porque Deus disse, eu vou lançar o meu juízo sobre os homens. Está escrito isso na Bíblia, sim ou não? Então o homem fica maquinando com uma maneira de ser ruim. O cara acorda de manhã e diz assim, como é que eu posso ser o diabo? Como é que eu posso fazer o diabo dizer, uau, que filho esse meu, viu? Amei esse meu filho. É assim que os caras acordam de manhã. A Bíblia diz, se eles não fizeram mal, eles não dormem. Está escrito na palavra. Então o cara pensa assim, como é que eu posso subjugar o outro? Irmãos, vai estudar. Na África, uma tribo que vencia a outra escravizava aquela tribo. Quando os brancos chegaram na África, já existiam escravos na África. As tribos mais poderosas, mais fortes, já tinham escravizado as menores. E isso existe no mundo todo. Escravidão não tem nada a ver com isso. Com cultura, tem a ver com a queda do homem. Alguém já ouviu isso ou não? Ainda bem que quem está falando é um negão. Deixa eu dizer. Quando criaram essa coisa de raça, foi para isso. Para mais uma ideia de eu dizer, como é que eu posso dominar você? Está fazendo sentido para você ou não? Alguém aqui já assistiu um filme, é muito forte esse filme, mas é baseado na história real. Alguém já assistiu um filme chamado Hotel Ruanda? Pois bem, no Hotel Ruanda você vai perceber que uma tribo cria uma maneira para se sentir superior à outra e exterminar a outra. Fazer o que verdadeiramente, sim, significa a palavra genocídio. É assim que os seres humanos ficam. Eles ficam querendo uma coisa assim. Como é que eu posso ser melhor? Ah, eu sou melhor que você porque meu cabelo é liso, um exemplo. Ah, eu sou melhor que você porque eu estudei em tal lugar. Ah, eu sou melhor que você porque eu tenho mais... Os seres humanos ficam criando coisas para diferenciar uns aos outros. Está falando sentido para você ou não? É por isso que Jesus veio. Para nos redimir. Porque não havia nada de bom em nós. Só o sangue dele para pegar pessoas como nós, que éramos escravos, e nos tornar livres. Graças a Deus, hoje não somos escravos, nem de seres humanos, nem de demônios, nem do pecado, somos livres em Cristo Jesus. E essa é a vida, a Bíblia diz, permanecei na liberdade com que Cristo vos libertou. Seja livre, é por isso que a palavra é pregada, é por isso que aqui não temos medo de falar de qualquer assunto, como estava falando agora, porque estamos aqui para sermos libertos pela verdade, não sermos trouxas de olhos verdados, que aceitam toda a besteira que esse mundo quer nos passar. Sermos idiotas, engolimos tudo. Se uma coisa que um crente não pode ser, abestalhado. Eu tinha um amigo, o cara era bruto igual o ogro. Eu acho que Shrek era uma dama perto desse camarada. Você tem uma ideia, ele chamava a esposa dele de minha mulher. Ele dizia assim, Jesus me salvou, mas não me abestalhou.
Essa frase é célebre. Vou botar no meu caminhão. Jesus não lhe abestalhou, irmão. Jesus continuou mantendo você inteligente. Na verdade, ele tornou você mais inteligente ainda, porque a Bíblia diz, ele deu uma mente espiritual para você pensar nas coisas de cima e não de baixo. Então, quando essas coisas vêm para você enlatada, que as pessoas, como eu falei, esses camaradas com essas cabeças viradas, vêm para você enlatado e uma para você, meu irmão, você diz assim, eu rejeito isso, porque isso aí não tem nada a ver com as Escrituras. Não é porque a ABCW botou num livro que aquilo quer dizer que é verdade. Alguém está ouvindo isso ou não? A verdade é a palavra. E João viu que no céu havia o quê? Cânticos. Um cântico de louvor ao Criador e um cântico de louvor ao Redentor. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus? Agora aqui é de explodir o cabeção. Vai nesse texto comigo. Já estou quase encerrando. Deus está falando com você, diga amém. Só falta mais um ponto. Apocalipse capítulo 5, de 11 a 13, NVT. Põe aqui para mim, por favor. Quantos estão recebendo a palavra, diga amém. Glória a Deus. Ok, a Bíblia diz assim: então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos, guarde, ao redor de quê? E também dos seres vivos, que algumas versões seres viventes, e dos anciãos. Ok, continue. Cantavam baixinho, cantavam de forma tímida, cantavam com medo do diabo ouvir, cantavam preocupados com os decibéis, cantavam com medo de serem, como é que hoje usa a expressão na rede social? Serem cancelados. Cantavam com medo de serem cancelados. Cantavam com medo de desagradar o povo que gosta de mudar a língua portuguesa e os pronomes. Me deixe, viu? Cantavam com o quê? Cantavam com o quê? Quero ouvir vocês. Como é que você deve cantar? Cantavam com forte voz. Agora, como é que começa novamente? Digno. Como é que ele começa? Como é que começou o cântico ao Criador? Como começou o cântico ao Redentor? Digno é o cordeiro que foi sacrificado, de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Alguém pode dizer aleluia? Então escute. Bota aqui o verso 13. Depois ouvi, bota o verso 13, por favor. Por gentileza. Depois ouvi todas as criaturas do céu, na terra, debaixo da terra e no mar, cantarem: louvor e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todos sempre. Cantavam com grande voz. E escute, conecte essa mensagem de hoje com a mensagem do domingo passado. Ele diz: porque você não é frio nem quente, é morno, e estou a ponto de vomitar da minha boca. E o original ali é vomitar, não é cuspir, é vomitar. Escute, o céu não é morno, o céu não é apático. João, quando ouviu o céu, ele viu o povo, homens salvos, seres viventes que representam a criação, os anjos, milhares e milhões, cantando com grande voz. Havia barulho no céu. Tanto que existia barulho no céu, que a Bíblia diz que há um momento que a Bíblia diz: fez-se silêncio no céu. Por que fez silêncio? Porque o tempo todo existem sons. Inclusive, meu amado e minha amada, que às vezes pula alguns detalhes da Bíblia, quando está lendo. Só o trono de Deus já produz som, porque a Bíblia diz: do trono de Deus sai luz, trovões e relâmpagos. O tempo todo tem som saindo do trono de Deus. Isso é um som. Os querubins e serafins ali em volta dizendo: santo, 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 mais som.
O céu não é apático, não é chato, irmão. No céu tem som. Alguém está ouvindo isso ou não? A Bíblia diz, cantavam com grande voz. Você deve ser essa pessoa. Você deve cantar. Irmãos, porque lá atrás, você cantava com bocão. Chicleteiro eu, chicleteiro ela. Cantava, meu irmão, com bocão. Ainda tomava uns supapos lá do lado do trio do Bel. Do chiclete. Ainda tomava um supapo. Chegava em casa feliz, tomou um supapo, mas estou feliz. Eu vi Bel. E aí vai. Cantava, meu irmão, chega em casa rouco, quebrado, moído. Vem para a igreja. É sério. É sério que é assim que você vê seu Criador? É sério que você vê assim seu Redentor? É sério que é assim que você vê o acesso que você tem? Meu irmão, quando você vem para a igreja, volto a dizer, eu sou da geração do povo que dizia assim, a melhor roupa é a roupa do domingo. O povo separava o dinheiro desamassado, ia no caixa para sacar o dinheiro, para o dinheiro vir liso, para botar no envelope, para entregar a melhor oferta para Deus. O dinheiro não vinha amassado. Eu sou dessa geração. O melhor para Deus. Eu já contei essa história aqui para vocês, vou contar de novo, irmão. Essa história é real. O missionário estava trabalhando com as tribos remotas, e a tribo tinha uma cultura tão remota que quando os filhos nasciam com qualquer defeito físico, eles lançavam o filho em uma espécie de penhasco que tinha. E sacrificavam os deuses dele. E aí, de repente, o missionário estava trabalhando com aqueles povos, tentando trazer convencimento do evangelho. E de repente passou uma mãe com uma criança. E ele tentou convencer a mãe a não fazer aquilo. Aí ela disse assim, ela falou assim para ele, ela disse assim, mas eu olho para esse menino é tão saudável. Aí ela diz assim, então ótimo, porque para o meu Deus o melhor. No engano dela, ela achava que estava dando o melhor para o Deus dela. Nós que temos a revelação da palavra, às vezes não queremos dar o melhor para Deus. Queremos dar a Ele o que sobra. Deus vê isso, irmão, pode ter certeza. Quando damos a Ele as sobras. Porque significa que não estamos reconhecendo que estamos adorando um Deus que está sentado em seu... E achamos que Ele vai receber... Deus disse, tá bom, você acha que eu vou receber todas as coisas? Pega esse seu ovelha manca e esse seu boi com defeito, entrega a seu rei para ver se ele não vai passar a espada em você e vai lhe matar. Faça isso, chegue lá para o rei e entregue, para ver se ele não vai se sentir ofendido. Para o seu rei você entrega o melhor. Agora eu que sou seu pai, sou senhor e rei, você quer me entregar o quê? Qualquer coisa. Diga assim comigo, o céu não é apático, o céu não é morno, então nós não podemos ser mornos. Amém? Ok, último, e aqui a gente fecha, Deus está falando com você, diga amém. Última coisa que João viu, dentro aqui do trecho, que o Espírito separou, né, que foram só essas coisas que ele viu. Mas ele viu que havia oração, que havia cânticos, e ele viu que havia adoração. Ele viu o quê? Adoração. Ok. Vai comigo em Apocalipse, capítulo 4, verso 9 ao 11, NVT. Põe aqui para mim, por favor. Apocalipse 4, de 9 a 11. Deus está falando com você, diga amém. Aqui é o último ponto e nós vamos já orar. Ok. A Bíblia diz assim... Tá, eu estou conseguindo ser claro com a mensagem? Estou conseguindo acompanhar? Amém? Ok. Vocês estão entendendo que aqui é só um trecho do que o Espírito está nos separando. Não foi quer dizer que foram as únicas coisas. Mas o que é importante para a gente ouvir hoje é que coisas que fazemos aqui na terra existem lá no céu. Ele viu a oração e ele viu o quê? Cânticos. Diga comigo, oração e cânticos. E o cântico era feito, era cantado com uma forte voz. A todo fôlego. E a Bíblia diz, eram todos. Seres humanos, os seres vivos, os seres celestiais e os anjos. Todos cantavam. Diga comigo, todos cantavam. Diga comigo, todos cantavam. Ok.
Apocalipse capítulo 4, de 9 a 11. Falando em céu, que o céu não é só isso aqui. Vocês assistiram um filme, O Céu é de Verdade, que conta a história do filho de um pastor que ficou alguns minutos morto e foi trazido de volta à vida e ele viu o céu? Tem uma parte do trecho do filme que é interessante, que a mãe está na cozinha, duas coisas acontecem assim, aí ele diz assim: mamãe, eu conheci no céu uma garota e ela disse que ela é minha irmã. E aí a mãe ficou assim, disse assim: como assim? Ele disse: mamãe, só que ela disse que não deu tempo de você botar um nome nela. A mãe começou a chorar, porque o filho era garoto, e o filho não sabia que a mãe tinha perdido um bebezinho lá atrás, antes da chegada dele. Ele disse: eu a conheci, ela está no céu. Aí depois ele foi conversar com o pai, e o pai diz assim: me conte mais sobre lá. Ele disse assim: papai, teve um homem que ficou comigo o tempo todo, conversando comigo lá. E como era esse homem? Ele era parecido com o Senhor, mas ele disse que ele era meu avô. Aí ele ficou assim olhando e disse assim. Aí ele correu lá nas fotos, abriu um livro de fotografia e disse: era esse aqui? Ele olhou e fez: Aí ele falou assim, ele disse que era o pai dele, ele disse: não, só vê esse aqui. Ele disse: não, não é esse aqui não. Como não? Ele fez: não, ele era meu avô, mas com a idade que você tem hoje. Aí ele pegou a foto do pai com a idade que ele tinha hoje, ele fez: é esse aqui. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que a gente limita o céu com a ideia medieval de uma nuvenzinha branca, aquele menino com o bumbum de fora, com as asinhas assim de 10 centímetros, com a arpinha, e que o céu é chato pra caramba. Você vai ficar o dia todo ouvindo música sacra. Deve ter umas caixinhas de som dourada, fica aqui tocando. E todo mundo. Que ideia que a gente tem, de abestalhado que a gente tem. Irmãos, como que o céu criou aqui e aqui vai ser melhor do que lá? Se age. Meu irmão, não sei se eu nem deveria dizer isso aqui. Irmãos, Deus vai nos dar, nós vamos orar, Deus vai nos dar a oportunidade de a gente ir para Israel. Ouça. Eu tive no Muro das Lamentações de madrugada. E a gente acha que lá que é perigoso. Perigoso aqui, irmão. A Paralela estava tendo tiroteio de dia, luz acesa aí, ó. Tendo tiro. Os meninos dado a mão com os pais de madrugada. Menino de 9, 10 anos assim, os pais, passando com os filhos de madrugada. Isso era de madrugada mesmo, de madrugada. Andando na rua. Não estava andando de Uber, nem de metrô, andando a pé. Quando chegou lá no Muro das Lamentações, tinha os garotos, 16, 17, 18 anos, 20, todos parados assim, tudo arrumadinho, esperando. De repente parou um carro. E aí saiu um velhinho. A gente pega os velhos e joga no lixo. Os meus heróis são todos velhos de cabelo branco. Pegaram aquele velhinho e eu percebi que o velhinho era o rabino deles. Pegaram a Bíblia e começaram a levantar a Bíblia, exaltar a palavra, e começaram a dançar, e o outro vieram trazendo o rabino, que é o que prega para eles a palavra, e começaram a celebrar. Meu irmão, os meninos vieram, me cataram pelo braço, me levaram para o meio, de repente eu estava entre os judeus, e eu estava dançando com eles, e eu negrão, brasileiro, e eles não estavam nem aí para nada, irmão. Eles estavam dançando a todo fôlego e cantando, e jogavam
com cuidado o rabino, coitado, né? Que o rabino já estava nessa terra há algum tempo. E levantando as escrituras, a palavra, celebrando a palavra. Meu irmão, aquilo me marcou tanto. Tanto. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente já conhece Cristo. E a gente não consegue chegar na igreja e celebrar o Senhor. De dar o nosso melhor e vir para a igreja e apático. Está aqui, parece que é pela nossa religião. Irmão, por favor. A quem estamos oferecendo o nosso louvor? Bota aqui o texto. A Bíblia diz... cada vez que os seres vivos dão glória, honra, graças ao que está sentado aonde? Aquele que vive para todo sempre, continua. Diz assim, os 24 anciãos se prostram. E o que eles fazem? Se prostram e... o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. E colocam suas coroas diante do trono e dizem, tu és digno, ó Senhor nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Irmãos, ele viu oração, ele viu cânticos e ele viu adoração. No céu ele viu seres, pessoas, anjos se prostrarem. E se você acha que se prostrar não é um sinal visível de adoração, eu quero lhe mostrar um texto bíblico aqui. Vai comigo em Apocalipse 19, 10. NVT, vai comigo lá. Estamos já encerrando. Apocalipse 19, 10. Quando o senhor me acompanha, diga amém. Então, caí aos pés do anjo. Para quê? Ele caiu aos pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente quem? Então, se dobrar, se prostrar aos pés, é um sinal de quê? É um sinal de quê, igreja? De adoração. Aí você conecta todos os textos. Maria Madalena, aos pés de Jesus. Maria, irmã de Lázaro, aos pés de Jesus. Jairo, quando pediu pela filha, aos pés de Jesus. Tudo isso é o quê? A mulher cananeia que disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela estava o quê? Aos pés de Jesus. Aonde você deve estar? Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Aí vamos lá, alguns detalhes. Vocês querem me acompanhar aqui? Sim? Para fechar? Estamos falando agora de quê? Qual o último ponto? Adoração. Vocês entenderam a oração, entenderam cânticos, e agora estamos na adoração. Ok, vamos lá. A adoração, como eu falei, tem esse sinal visível, que é você se prostrar, cair aos pés. Ok? Por quê? Porque a adoração é reconhecimento do valor. Diga comigo, reconhecimento do valor. Por isso que todo cântico ali começa com, tu és digno. Eu reconheço o valor de Deus, de Cristo. Eu reconheço que Ele é digno daquilo que Ele está recebendo. Amém? Diga comigo, o meu Jesus é digno de todo o meu louvor e da minha adoração. Amém? Outra coisa que a adoração também é. A adoração é serviço. A adoração é o quê? Porque a adoração fala de você entregar algo. Não foi o que aconteceu com Abraão? Abraão entregou o quê? Isaac. Ali era um sinal de quê? De adoração. Então, seu serviço, a sua entrega é... Vocês percebem que a adoração extrapola o cântico. A adoração não é você cantar, simplesmente. A adoração, você precisa fazer uma entrega. Você precisa fazer uma rendição. No texto de Apocalipse aqui, que a gente leu há pouco, o que foi que os 24 anciãos entregaram aos pés do Senhor? As suas o quê? Eles pegaram as coroas e entregaram. Isso é adoração. Porque a adoração exige uma entrega.
Se você não entrega nada para Deus, você não é um adorador. Ou melhor, se você não está disposto a entregar nada, a renunciar nada da sua vida. Não, se o Senhor me pedir, isso eu não dou. Não, então você não é um adorador. Porque, diga comigo, um adorador não nega nada para Deus. O que Deus lhe pedir, você entrega. Porque isso é a adoração. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Então, fechando aqui a mensagem. Deus falou com você? Ok. Agora aqui é o fechamento da mensagem. A última coisa que vamos dizer. Volte aqui para o início do capítulo, lá de Apocalipse 4. Volta lá comigo. Verso 1. Foi onde começamos. Estamos voltando agora para o começo. As 3 coisas que João viu após passar o acesso, atravessar o acesso, atravessar a porta, ele viu oração, cânticos e... Você pode fazer essas 3 coisas aqui? Sim ou não? Mas essas 3 coisas existem lá também. Agora vamos lá. Apocalipse 4:1 diz, estamos voltando para o começo. O fechamento da mensagem é o retorno para o começo lá. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu. E a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse, suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. Verso 2. E no mesmo instante, fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Para que você tenha a experiência de orar, cantar em alta voz e adorar, você precisa permitir que o Espírito tome você e te conduza a essas coisas. É o Espírito que conduz a igreja a ter uma experiência de céu aberto. É o Espírito Santo que conduz a igreja para ter uma experiência de oração, de louvor e de adoração. E quando a igreja tem essa experiência, o Espírito conduz a igreja para a sala do trono. E eu estou pedindo a Deus que Deus faça isso com a igreja aqui. Que esta igreja tenha experiência de entrar na sala do trono. Experiência de ter céus abertos conduzidos pelo Espírito Santo. Alguém crê nisso? Diga amém. Então nós vamos orar agora em nome de Jesus. Vamos fazer isso para a glória do Senhor. Vamos ser conduzidos por Deus. Amém? Pedir aos ministros de